Bem, turma, vamos lembrar um pouco sobre o poder constituinte? O poder constituinte, eu coloquei lá um conceito para vocês no material. Eu quero ler esse conceito. Eu coloquei assim: o poder constituinte, ele pode ser conceituado como o poder de elaborar, e neste caso é o poder constituinte originário, ou atualizar uma constituição, mediante supressão, modificação ou acréscimo de normas constitucionais. Nesta última hipótese, então, seria o poder constituinte derivado. Então, o que é poder constituinte? É aquele poder que faz nascer uma nova Constituição, ou é aquele poder que modifica, altera uma Constituição. E quem é o titular desse poder? O artigo 1º da Constituição diz que o titular desse poder é o povo. Só que nós sabemos que não é possível que o povo exerça diretamente esse poder. Nós não vivemos mais na época da Grécia Antiga, que nós estudamos lá em História do Direito, quando se exercia no meio daquele povo a chamada democracia direta. Quando todas as pessoas ali consideradas cidadãos da época saíam de suas casas e iam até a Assembleia para participar da discussão das coisas relacionadas à organização do Estado, votação de leis. Isso não é possível, É por isso que nós, então, vivemos nos moldes, da democracia representativa. Ou seja, existem pessoas que nos representam e exercem esse poder no nosso nome, Que são aquelas pessoas que nós escolhemos a nível federal como deputados federais e senadores. Eles vão, através do exercício desse poder, chamado poder constituinte, eles então criarão ou alterarão a Constituição. Então, por meio dessa democracia representativa, eles farão esse papel por nós. Muito bem, o poder constituinte originário, como o próprio nome diz, é aquele que faz nascer uma nova ordem jurídica, e vem então a romper com a ordem jurídica anterior. Isso ocorre quando uma Constituição nova nasce. E na última vez que isso ocorreu no Brasil foi em 1988, quando nasceu a Constituição Federal de 1988. Naquele momento, quando os nossos representantes estavam reunidos, decidindo qual era o conteúdo da nossa Constituição, qual seria o conteúdo dos 250 artigos da Constituição, eles estavam exercendo o chamado poder constituinte originário. Naquele momento em que nasce a nova Constituição, em outubro de 1988, nasce uma nova ordem jurídica, E por que esse poder, ele é chamado, então, de inicial? Exatamente em virtude disso, porque ele inicia uma nova ordem jurídica, Ele instaura um novo regime jurídico. E os doutrinadores e estudiosos chegam a dizer que nesse momento se instaura um novo Estado, porque é uma nova organização. Nós comentamos em sala de aula, eu comentei com vocês que esse poder ele é inicial, ele é ilimitado, ele é originário. Eu comentei com vocês que os constituintes eles não estão obrigados a repetir o conteúdo da Constituição anterior. Se eles quiserem fazê-lo, não há problema, Eles podem fazer isso, enfim, pegar aquilo que foi de boas experiências, boas técnicas jurídicas e repetir na nova Constituição, mas naquele momento eles têm essa possibilidade de inovar, A possibilidade de inovar totalmente o regime jurídico naquele momento. Então, esse poder, ele é inicial, ele é incondicionado, ele é ilimitado, ele é permanente, ele não morreu naquele momento, ele não morreu em 1988, porque dele nasce um outro, tipo de poder, que é o poder constituinte derivado, que é o poder constituinte relacionado à possibilidade de alteração da Constituição. E agora eu estou olhando aquele quadro que eu coloquei para vocês lá no material, e fica bem fácil da gente entender ali
sobre o poder constituinte e os desdobramentos, né, as ramificações desse poder. Porque nós temos lá no topo o poder constituinte, a partir dele nós temos o poder constituinte originário, nós temos o poder constituinte derivado e nós temos o poder constituinte difuso. Então, o poder constituinte originário é aquele que faz nascer a nova Constituição, instaurando um novo regime jurídico. O poder constituinte derivado é aquele que pode ser reformador ou revisor, já vou chegar lá. E nós temos o poder constituinte difuso, que é também relacionada àquela questão chamada de mutação constitucional, que a gente já chega lá também para falar um pouco sobre mutação constitucional. Vamos agora para o poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado, ele se divide em reformador e revisor. Nós vamos falar bastante, como nós já falamos bastante no decorrer das aulas, sobre o poder constituinte derivado reformador, ou seja, aquele poder constituinte derivado reformador que altera a Constituição através do quê? Das emendas constitucionais. E já que a gente vai comentar sobre esse poder quando a gente falar sobre os limites, né, desse poder, porque esse poder ele é limitado, né? Ao contrário do poder constituinte originário que é ilimitado, o poder constituinte derivado ele é limitado e existem limites muito bem especificados na Constituição e nós já chegamos lá. Nós temos também o poder constituinte derivado decorrente, que é o poder constituinte derivado dos estados, porque o artigo 25 da Constituição estabelece a possibilidade, o direito de que cada estado membro tem de elaborar as suas próprias constituições, que exatamente são documentos que não podem contrariar a Constituição Federal, mas os estados têm essa prerrogativa de elaborar as suas próprias constituições. Fica aqui registrado novamente, como eu já comentei na sala de aula, que município não tem poder constituinte, né? Municípios não elaboram constituições. O município se organiza através do quê? De um outro documento, de uma outra espécie legislativa, um outro tipo de norma jurídica, que é chamada o quê? Lei orgânica. Muito bem, mas vamos voltar, né, aqui, e até eu tô colocando aqui no poder constituinte derivado, que eu quero falar um pouquinho com vocês sobre ele. E é muito importante, né, a gente entender o poder constituinte derivado, porque o poder constituinte derivado, ele implica na possibilidade de emendar a Constituição. Então, o poder constituinte derivado reformador é aquele poder por meio do qual é possível, se possibilita que a Constituição ela seja alterada. E aí se utiliza a expressão técnica chamada de emenda constitucional, né? Quem nunca ouviu, né? Tem sido muito noticiado ultimamente, né? Sempre que há possibilidade, que há uma votação ali, a gente escuta, né? Nas mídias aí, porque nós estamos votando aqui uma PEC, né? Um projeto de emenda constitucional. É exatamente disso que nós vamos falar. Quando se fala que se está votando no Congresso Nacional uma PEC, é porque o poder constituinte derivado reformador está sendo exercido naquele momento. E nós acompanhamos um pouco isso ano passado, né? Quando foi votada ali a emenda constitucional relativa à reforma previdenciária. E existem na Constituição, ali a partir do artigo 60, de que modo a Constituição ela pode ser alterada, né? Quais são ali, quem pode apresentar uma proposta de iniciativa ali, uma iniciativa, um projeto, né, de emenda à Constituição, quem tem essa iniciativa. Ali na Constituição, no artigo 60, se estabelece qual é o quórum necessário de votação, e a gente viu em sala de aula, né, quem que pode apresentar a iniciativa. Quem que são as partes, as pessoas legitimadas a apresentarem uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. E nós vimos lá no artigo 60 que
Quem pode apresentar é o próprio presidente da República. Ele pode apresentar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Quando ele faz isso, ele está ali iniciando, né, a manifestação desse poder constituinte derivado e reformador. Nós vimos também que a PEC ela pode ser apresentada por 1/3 dos senadores ou por 1/3 dos integrantes da Câmara dos Deputados. E nós vimos também que existe a possibilidade ali de se apresentar PEC através de um determinado número de assembleias legislativas dos estados membros. Então, essas são as pessoas legitimadas, os organismos legitimados a apresentarem propostas de emenda à Constituição. Muito bem, mas como que isso vai ser votado? Né? Existe um quórum especial para isso. E o artigo 60 também prevê esse quórum especial. Esse projeto de emenda à Constituição, ele vai ter que ser votado através de um quórum que se chama qualificado. É um quórum especial, é um quórum diferente daquele que é aplicado a outras espécies legislativas, por exemplo, uma lei ordinária, uma lei complementar, né, um decreto legislativo, enfim. Porque esse quórum é especialíssimo, ele é diferente, né, um quórum qualificado. A PEC ela vai ter que ser votada em 2 turnos. 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, 2 turnos de 3/5, né? Então, é uma quantia aí bem significativa. Embora saibamos aí que já foi possível alterar a Constituição 105 vezes, mas é um quórum bastante significativo. Então, é importante, senhores, que vocês estudem, né? Qual é a diferença entre essa iniciativa de proposta, né? Quem pode apresentar a iniciativa da PEC e qual é o quórum para aprovação de uma PEC, né? É importante aí que os senhores reconheçam a diferença entre um e outro e fica fácil, né? Fica fácil da gente reconhecer quando da leitura ali do artigo 60 da Constituição. Na sequência, é importante que a gente fale um pouquinho dos limites estabelecidos ao poder constituinte derivado reformador. E eu vou pegar minha Constituição e eu já volto para a gente continuar.